Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance Laço de Fita, da escritora Eliane Caputo. A Eliane, cuja foto vocês verão aqui, é mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo e doutoranda em Estudos Comparados na USP, além de ser psicóloga de formação. Bom, esse romance, que é um romance bem curtinho, e que algumas pessoas chamam de romance, outras pessoas chamam de biografia, outras pessoas chamam de autoficção. Eu vou chamar de romance, mas ele está nesse limiar, né, nesse espaço meio de limbo entre a autobiografia, a biografia da pessoa que escreve, e o romance, e a ficção, e o literário. Por que eu estou falando isso? Porque a protagonista da nossa história é a Eliane. E ela vai contar pra gente o processo dificílimo pelo qual ela passou em 2015, que foi um surto psicótico e uma internação involuntária. Então, como que um autor, né, transforma essa experiência de dor e sofrimento que é íntima, que é pessoal, que é da sua experiência vivida, como é que um autor transforma isso em ficção, ficcionaliza a sua própria história e transforma isso em literatura? É uma pergunta muito difícil, uma pergunta muito complexa. O que a gente encontra aqui são algumas possibilidades de resposta. Então eu queria começar pensando na questão do jogo de linguagem. Porque não é só um narrar os acontecimentos, né? Então a gente vai perceber que a narradora não começa assim, então um dia eu acordei e aconteceu isso, aquilo, outro. Mais do que narrar os acontecimentos, existe um processo de reflexão sobre esses acontecimentos e essa reflexão se dá pela linguagem. E existe um processo de escolha de linguagem, do que contar e de como contar, não é? E aí é que entra a ficção, porque não é tudo que foi vivido que está aqui, mas esse processo de selecionar do que foi vivido o que deve estar aqui e de relacionar esses momentos é um processo de escolha ficcional, não é? E aí a gente tem uma linguagem que é feroz, que é uma linguagem da dor, que é uma linguagem do sofrimento e é uma linguagem muito irônica. Existe uma construção irônica dos acontecimentos e da maneira de contar que vai nos deslocando um pouco dessa experiência individual da Eliane e vai nos levando num movimento para uma experiência que é coletiva. Então, o que há de coletivo nessa experiência tão íntima, tão pessoal, não é? O que há de coletivo é o que há de humano, é aquilo que está em todos nós, não é? Então, a maneira irônica e a construção que se dá na linguagem das violências vividas pela personagem, as violências físicas, mas também as violências simbólicas, elas vão construindo essas pontes entre essa história individual e a história coletiva. E a história coletiva é a história da nossa sociedade. É como é que nós chegamos até aqui, não é? Como é que nós, no século XXI, lidamos com aquilo que é fora do que se considera o normal? Como é que nós lidamos com a loucura? Onde é que a gente encaixa a loucura na nossa sociedade? Então essas questões que são muito mais complexas, que são questões coletivas, que são questões universais, digamos assim, da nossa época, da nossa sociedade, elas vão aparecendo ao longo dessa narrativa, não é? Então a gente vai encontrar aqui reflexões muito interessantes acerca da história da loucura, da história da psiquiatria, da história dos manicômios, da história da reforma psiquiátrica e da abolição, digamos assim, dos manicômios. Então existe uma personagem que reflete sobre tudo isso. Então não é um simples narrar não é um diário, apesar de, na estrutura do romance, elementos da escrita diarística aparecerem, inclusive com fotos, com imagens, né, escaneadas de diversas fontes. Então, por exemplo, tem prints do WhatsApp, tem
fotos, né, dos laudos médicos, das prescrições médicas, de como é que os médicos descreviam o comportamento da personagem, né, quando na internação. Então existem todas essas questões que nos conectam a uma realidade que é a experiência vivida pela autora, mas que extrapolam essa experiência vivida para pensar a nossa época, para pensar a nossa sociedade, para pensar o nosso lugar nessa sociedade. Qual é o lugar que cada um de nós ocupa? Qual é o lugar que a loucura ocupa? E aí a gente vai pensar lá no Alirista, né, do nosso querido Machado de Assis, a gente vai pensar no Lima Barreto, não é, no Cemitério dos Vivos. Como é que se narra essa loucura ao longo da nossa história, né, brasileira, mais especificamente? E aí a gente pode pensar, e a nossa narradora vai trazer essas questões, né? Qual é o lugar que ocupa na lógica capitalista da sociedade em que vivemos o louco? Como é que o louco se encaixa nessa lógica capitalista das grandes corporações, das grandes indústrias farmacêuticas, não é? Dos monopólios de internação, dos hospitais? Como é que o louco se encaixa nessa lógica toda? Como é que ele vira como é que ele é consumidor e como é que ele é consumido por essa lógica? Então são muitas questões, não é, que nós como leitores atentos não podemos deixar passar. Então, para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo sempre das camadas de leitura. Então a gente tem uma camada que é esse enredo, que é a história da personagem, né, da sua infância, da sua adolescência, a vida adulta, a internação, a saída da internação. Então a gente tem essa história, esse enredo que está sendo contado, mas existem inúmeras outras camadas de reflexão e de outras histórias que também estão sendo contadas aqui, não é? Então fica aí a minha dica de leitura para que vocês leiam com bastante atenção e com esse olhar livre, digamos assim, esse olhar aberto para as outras camadas, não é? E aí eu queria só destacar um trechinho inicial para a gente ir percebendo esse tom, né, da narrativa. Qual é o tom em que essa história vai ser contada? Então, deixa eu achar aqui. O livro, né, a narrativa começa da seguinte maneira. Você vira Deus por vários motivos, sabe? Por nunca ter sido alguém, porque não gosta da humanidade, porque gosta demais, para não ter que ouvir ninguém, porque não tem ninguém. Em alguma proporção, tudo se refere ao caso. O caso é que eu tinha me separado de tudo, de todos. O último vínculo com o mundo, o trabalho de psicóloga no hospital, no setor de doenças infecciosas. Fui morar sozinha em uma kitnet de 10 metros quadrados que, em pouco tempo, se converteu em panela de pressão. Eu tinha me separado de todos, mas errei no ponto crucial. Qual? Mulher sozinha, esquisita e bonita, sempre é mal vista, sabe? Geral se prepara para dar o bote. Vacilou, já era. E eu dei bobeira demais. Endoidar, muita gente endoida. Se você é milionário, vira uma coisa excêntrica, exótica. Às vezes te internam se encher o saco demais. Se for preto e pobre, toma porrada da polícia, vai parar na cadeia, no manicômio judiciário, vira mendigo, andarilho, toma tiro. Eu era aquele meio termo indefinido, nem cá nem lá, nem uma coisa nem outra, classe média. Então acharam um equilíbrio razoável. A internação na marra, a força. O laço, a forca. Então já dá para ter uma ideia de como é que essa narração, né, essa narrativa vai acontecer. Aí queria puxar um pouquinho para essa ideia do laço e da forca, que nos remete ao título, não é? A esse laço de fita. E aí é interessante, vocês quando fizerem a leitura vão observar que inúmeras vezes a narradora vai criando, vai falando das coisas e vai criando uma metáfora que se repete, que é a metáfora do nó. Então ela vai dizer que o louco ele é um nó na sociedade, é esse nó que não ata nem desata, esse nó que impede, né,
a integração completa dessa pessoa dentro da lógica capitalista em que a gente vive. Então, as relações familiares, os afetos também se dão muitas vezes como esse nó que aperta, né, que esmaga, que faz sofrer. Vai falar da questão do nó de estar amarrada na cama, de estar presa, de não poder se mover. Então existe ao longo de toda a narrativa essa construção da imagem de um nó, não é? Como uma coisa muito dolorida. E isso se opõe ao título, que é esse laço de fita, que também vai amarrar, que também vai juntar, que vai prender, mas num outro campo simbólico, num outro sentido, porque o laço de fita ele une, ele não só amarra, não só prende, né? Ele é um laço que pode permanecer, que traz uma ideia diferente. Então é interessante ir percebendo como essa metáfora vai sendo construída, o laço e o nó. Quais são os laços de afeto que a gente consegue construir apesar dos nós, aos quais muitas vezes estamos, não é, engastalhados, dos quais a gente não consegue sair. Para finalizar essa dica de leitura, queria mais uma vez destacar o projeto gráfico, que tem, não é, essa capa aqui bastante interessante e inúmeros registros feitos pela própria Eliane. Então são fotos, não é, que ela tirou ao longo de diferentes momentos, tem os prints de WhatsApp, por exemplo, né, fotos que foram postadas por ela nas redes sociais. E aí é interessante a gente pensar que ela foi muito difícil, ela vai contar, né, como é que é ter acesso aos prontuários, aos seus próprios prontuários, à sua história médica, que é uma outra versão da nossa história, né? Que será que os nossos prontuários dizem a nosso respeito? Então, os prontuários aparecem, né, na composição aqui do texto, não só como ilustração, não é para ilustrar, mas é para ir construindo, né, laços e nós entre a palavra, essas imagens, o que elas suscitam, o que está por trás dessas outras palavras, não é? Porque quem escreve o prontuário? Então é uma outra voz que aparece aí, não é a voz da narradora. Não é? E como é que essa narradora, a voz narrativa, se contrapõe à voz que está por trás desse prontuário, dessa receita médica, dessa prescrição? Então o leitor atento vai buscando também essas diversas vozes, não é? Espero que vocês tenham gostado da dica de leitura de hoje. É mais uma obra que compõe o que a gente vem chamando de literatura brasileira contemporânea, uma literatura feita por muitas mulheres incríveis, por muitas autoras incríveis. Se você chegou até aqui, deixa aí a sua curtida, compartilha o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros mundos possíveis. E a gente se vê na próxima leitura.